Que a paz de Cristo esteja na sua vida. Você entende o que é o novo nascimento? Se você quiser estudar comigo este assunto, vem comigo nesse vídeo. E se esse vídeo for importante, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento desse canal. O que é o novo nascimento? Para que eu possa discorrer sobre esse assunto, quero ler um texto muito famoso. Capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 3. Diz, versículo 1 em diante: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus: na verdade, digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira observação que quero fazer neste texto é: você pode ser um grande líder, você pode ser um grande pregador, um grande ensinador, um grande mestre, e mesmo assim não está vendo e nem está dentro do reino. É a primeira observação. Veja que Nicodemo não é qualquer pessoa. Nicodemos é um príncipe dos fariseus, um dos príncipes dos fariseus de Israel. Veja que os judeus tinham ele como um grande líder, um grande mestre. E Jesus está dizendo que ele não está vendo o reino e nem está dentro do reino. Para ele ver o reino e para ele entrar, ele tem que nascer. E o que é esse nascer que Jesus está dizendo para ele? Nascer da água. Nascer é nascer do próprio Cristo. Cristo é o rei que o mestre não está vendo. Jesus é o rei a qual João Batista falou. Ele disse: o rei chegou, arrependei-vos porque o rei chegou. Mas eles não creram na mensagem do João. Eles não creram no que a lei falou sobre Cristo. Ele é o mestre. A lei disse que viria um igual a Moisés. E ele chegou e eles não conheceram. Os profetas falaram também, ele como um mestre deveria ter entendido isso. Que Jesus era o verbo de Deus. Veja que João, o evangelista que está escrevendo, começa o evangelho escrevendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe o que ele está dizendo? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é o próprio Deus. No princípio era Cristo, Cristo estava com Deus e Cristo é o próprio Deus. E ele vai mais longe ainda. E ele diz: nele estava a vida e era a luz dos homens. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veja que ele é mestre em Israel e não consegue ver que Jesus é o Messias. Ele chama Jesus de mestre.
Para alguns pode pensar que era um elogio. Não, querido. Jesus não é um mestre. Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Veja, versículo 14 diz de João: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que esse homem chama Jesus de mestre? Mestre é ele, que não entendeu nada. Querido, Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Isso nós precisamos entender, compreender. Isso não é eu que digo, quem diz é o próprio Cristo. Jesus é o Messias, é o Rei que havia de vir, é o Filho. Por que filho? Porque nasceu de uma mulher, por isso que é filho. Por isso que foi gerado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Mas antes de Maria ele já existia. Antes de Abraão ele já existia. Sabe como era que era o Nicodemos dizer? Igual Natanael. Disse: Rabi, sei que tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Foi isso que disse Natanael. Quando Jesus falou para ele, disse para ele: eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você entende? Este homem é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Sabe o que ele errou? Jesus não é um mestre. Jesus é o Salvador. Como fez Simeão quando botou a criança de Maria nos braços e disse: despede, porque os meus olhos viram a tua salvação. Você entende o que eu estou falando? Quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo. Ele é a palavra que limpa. Você entende? Vós estáis limpo pela minha palavra. Capítulo 15, versículo 3 de João. Ele é a palavra que limpa. Jesus é a palavra que limpa. Jesus é a água que limpa o ser humano. Jesus é a fonte de vida. Veja que ele vai dizer para a mulher samaritana quando ele está próximo dela: ah, se tu conhecesse quem te pede, tu pediria e eu te daria. Você entende o que eu estou dizendo? Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte, querido. Quem não nascer de Cristo não pode ver o reino dos céus. Porque só quem está em Cristo é uma nova criatura. Estou lendo 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em Cristo. Por isso tem que nascer de Cristo. Se você não olha Cristo como Salvador, se você não olha Cristo como Messias, como o Rei da Glória, você não pode entrar no reino. Ele é, porque só nele não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Quem está em Cristo não tem nenhuma condenação. Só Cristo pode anular toda a condenação. Só Cristo.
Cristo é que anula toda a condenação. Por isso que eu preciso nascer de Cristo, se eu quiser ver o reino de Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através dEle. E em segundo lugar, tem que nascer do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Se você não nascer do Espírito, você não consegue ver quem é Jesus. Porque quem revela Jesus é o Espírito Santo. Isso mesmo que você está vendo. Jesus diz que quem nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é espiritual. Quem nasce do Espírito é espiritual. Consegue entender as coisas. Ele está dizendo, tu não consegue me ver como Cristo, como Messias, como Deus, é porque o Espírito não revelou para ti. Quer ver isto? Abra comigo um pouco a sua Bíblia. Porque quem revela Jesus para nós é o Espírito Santo. Veja João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai hei de enviar, aquele que o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. É Ele que é o Espírito, é o Consolador que é enviado da parte do Pai. E o Espírito da verdade, que procede, é Ele que testifica de Jesus. É Ele que revela Jesus por ser humano. É o Espírito do Pai que revela o Filho. Você só compreenderá quem é Jesus. Veja um cego dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que um cego via e os fariseus não viam? Os líderes não conseguiam ver Jesus como o Salvador, como Messias, como Rei. E um cego conseguia ver. Como é que um ladrão da cruz consegue enxergar que Jesus é Rei na cruz? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem revelou para aquele homem se Jesus estava na mesma condição dele? Estavam sofrendo o mesmo castigo de cruz. Quem revelou para ele que Jesus era o Messias? É o Espírito Santo que revela. Veja isto, e eu quero que você abra comigo mais um pouco a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo, e Paulo explica isso muito bem, esta passagem. Veja que ele vai dizer, estou lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus nos ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum desses príncipes deste mundo conheceu. Olha só o que ele está dizendo. Porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor, Rei da glória. O Senhor da glória. Por isso é que disse o profeta, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, é que Deus preparou para aquele que ele o ama. Mas Deus nos revelou, por quem? Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Veja quem revelou Jesus para nós, o Rei. Quem revelou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Eterno é que revela Jesus. Jesus está dizendo para aquele homem que ele não está vendo, porque o Espírito Santo não está na vida dele. Ele não nasceu nem de Cristo e nem do Espírito de Deus. Porque é o Espírito do Pai que revela. Por isso que ele não está conseguindo ver.
Porque se eles conhecessem, olha o que Paulo está dizendo aqui, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Foi isso que Deus revelou para nós, que é o seu Filho. É o mistério que estava oculto. E Deus revelou o seu Filho. Revelou a salvação através do seu Filho. Jesus é a revelação. É Ele que revela o Pai. Se você quer saber como é o Pai, é só você olhar a figura do Filho. Ele é a revelação maior. E este homem não consegue ver. Por isso que Jesus diz, vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas me conhecem e elas me seguem. Se vocês não estão nem me ouvindo, não conseguem me ouvir, nem conseguem me entender, é porque vocês não são minhas. Porque as minhas me ouvem e me seguem. Olha, querido, isso aqui é profundo. Veja, agora eu quero voltar lá para nós fazer o encerramento lá no Evangelho, onde Jesus disse para... Olha o que Nicodemo não está conseguindo ver. Nicodemo não está conseguindo ver. Primeiro, que Jesus veio do céu. Olha Jesus dizendo para ele, ora, ninguém... Estou lendo o versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu. O Filho do homem que está no céu. O Filho do homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. Eu sou o Filho que foi gerado entre vocês. Eu sou mandado porque Deus amou. Aí ele vai dizer no capítulo 3, do capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou. Para todo que crê em mim, tenha direito da vida. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemo. Deus amou esse mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Eu sou o Filho de Deus. Eu não sou um mestre, Nicodemo. Eu sou o Filho de Deus. Nicodemos, eu sou o Filho do homem. Eu sou aquele que foi gerado. Você entende o que eu estou dizendo? Eu já existia, só que eu fui gerado no útero de Maria. Para me fazer homem e habitar no meio de vocês. Eu vim para habitar no meio de vocês. Eu sou o que desceu do céu. Eu sou o que desceu. Assim como Moisés levantou, eu vou ser levantado no meio de vocês. Para que todo que nele crê, todo que crê acreditar em mim tenha a vida eterna. Tu só pode ver o reino, Nicodemos, se tu crê em mim. E se o Espírito Santo te revelar quem sou eu. Quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê em mim já está condenado, porque não creu no único Filho que Deus tinha e enviou a essa terra. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. A luz está dizendo, eu sou a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que faz aborrece a luz. Mas aquele... E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja isso, está profundo. Querido, o novo nascimento é nascer de Cristo e do seu Espírito. Porque quem revela Jesus para nós, quem revela o Salvador, quem revela a salvação é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar, eu vou enviar o Espírito Santo. É Ele que vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que somos pecador, que precisamos de um Salvador. É Ele que nos convence do juízo, da justiça, que mostra que eu não consigo chegar ao céu pelos meus méritos próprios, só os méritos de Cristo. Querido, é Ele que nos convence. Se
do juízo. Se Deus condenou o diabo que viveu com ele, quem somos nós se não reconhecermos Jesus como Salvador da nossa vida? Reconheça nesse momento, reconheça que Jesus é o Messias, é o Rei, é o Salvador, é o Senhor, é o Rei da glória. Hoje é o nosso advogado, mas naquele dia estará como juiz, onde todo joelho vai se dobrar, toda boca vai confessar que Ele é o Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde.